Agora, em cima desse apanhado histórico, eu vou trazer uma questão. Nós vamos abordar a primeira questão no que tange essa análise histórica do direito penal. Tá? Uma questão aparentemente simples, mas nós vamos abordar aqui justamente alguns pontos, digamos assim, tão fáceis que a gente acaba errando e lá na ponta nos falta aquela questão 1 ou 2 a mais para a gente buscar a aprovação. Né? Nós temos a questão do aspecto histórico do direito penal, que a gente falou agora. Né? Ela passou por uma fase de humanização após a Revolução Francesa, traz o Código Filipino de 1603, né, que surgiu baseado foi o primeiro Código Brasileiro, até aí tudo bem. Essa afirmativa da questão. Baseada nessa questão histórica que nós analisamos e que a assertativa nos traz, nós temos as opções, né? E se pede a opção correta. Tá? Então, a primeira opção nós temos a pena era aplicada ordenadamente, com um propósito definido na época do início do Código Penal. Nós já analisamos que não, a pena não era aplicada ordenadamente. Tá? Ela era aplicada desordenadamente, como a gente comentou antes. Não tinha uma configuração ordenada, a pessoa sofria a pena de acordo com a vontade de quem aplicava. Então, nós já temos de cara a letra A errada. E aí, por que eu disse antes para vocês que pequenas opções, pequenas palavras vão mudar o significado da resposta? Eu destaquei para vocês aqui, grifei principalmente uma palavra só, com. Mas, professor, o com, o que muda aí? A pena é aplicada ordenadamente com um propósito? Não tinha um propósito. Então, essa pequena palavra aqui já muda todo o significado da posição da questão. Tá? Então, por que eu digo isso? Porque muitas vezes a gente senta e se atenta ao exame da ordem, vai fazer a prova de penal e lê. A pena era aplicada ordenadamente com um propósito. Não, mas é isso que o professor falou, não é isso realmente. Com um propósito, não tinha propósito, ok? Então, nós vamos por eliminação, nós já eliminamos a A. Nós temos a letra A errada, ok? Bom, a escola clássica a gente falou, nós analisamos antes. A escola clássica, o criminoso era uma pessoa que era obrigada a infringir. Não, a escola clássica, o criminoso não era obrigado a infringir. Ele infringia porque ele realmente queria delinquir, ok? Então, outra questão de interpretação da questão. Na escola clássica, o criminoso era obrigado, a pessoa era obrigada? Não era. Tá? Então, duas palavras grifadas que mudam a questão. Escola positiva. O que acontecia na escola positiva? Chegava o criminoso com o produto da sociedade. Efetivamente foi o que nós abordamos. A escola positiva trazia o criminoso como uma pessoa que delinquia por não ter opção. Então, nós nos deparamos aqui com a questão C, que é a questão que traz o que realmente a gente abordou. Ok? Voltando a A e B, para vocês observarem pequenas palavras grifadas. Mas, professor, na prova eu não vou ter a palavra grifada. Justamente por isso nós estamos abordando aqui. Porque essas pequenas palavras servem para que vocês comecem a mentalizar a necessidade de interpretar as questões. As questões do exame da ordem não pode simplesmente, na pressa, a toque de caixa, nós temos que interpretar. Porque se eu tirar as palavras que eu grifei daqui, muda toda a questão, é outra questão. E a letra D, no contexto de história de direito penal, o ser humano ele respeitou as regras desde sempre. Completamente errado. Completamente errado. Se fez necessário, e é necessário até hoje existir o direito penal, porque o ser humano não respeita a regra. Nunca respeitou e não respeita. Então, por eliminação, essa é uma questão teoricamente fácil. Por quê? A palavra grifada respeitou as regras. Não, o ser humano não respeita as regras. E por isso, desde o início dos tempos, se fez necessária a existência de regras. E o direito penal nada mais é que regras. São regras que fazem ou tentam inibir a conduta errada. Ok? Então, nós podemos resumir o que de uma questão como essa, que é uma questão que já deixou muita gente pendurada. Tá? Por simples distração. Nós temos a assertativa C correta e nós, por eliminação, eliminamos as outras três em que fato? Simplesmente analisando pequenas palavras. Em pequenas palavras, sobra qual para nós? Sobra C. Então, é uma questão que se torna fácil pelo simples fato da gente eliminar as pontas erradas. Ok? Então, para fazer um comentário final sobre essa questão, por que então nós temos que confirmar que a questão C é correta? Aquilo que a gente falou antes, baseado na escola positiva e clássica. Quando você se deparar com uma questão que fale história do direito penal, pensem e lembrem. Escola clássica, história positiva. Vocês têm que gravar isso. Tá? É importante a história do Brasil, importante. Código Filipino, importante. Mas a história do direito penal histórico, vocês têm que ter em mente a questão da escola positiva e escola clássica. Tá? Isso vai balizar vocês em alguma questão desse conteúdo. Ok?